Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27/10/2022. Palpites, né? Nossas primeiras impressões a respeito desses jogos, mas acima de tudo trazendo sempre informações, estatísticas e dados importantes para você tomar a sua decisão, concordando com a gente, né? Ou discordando. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Se você tem algum palpite extra para os jogos de hoje também. E também não esquece de deixar o seu like, a meta para esse vídeo de hoje é de 120 likes. 120 likes, a nossa maior meta até aqui. Vamos bater, é só clicar no botão de joinha. Vai ajudar muita gente. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar canais, né, que falam de apostas esportivas. Quanto mais você assistir, melhor será para você. Se inscreve aí também, né, e conta pra gente como foi o seu dia ontem pra gente bater aquele papo. Nosso grupo VIP aqui na tela para vocês, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Vocês veem aqui, né, em vídeo, que a gente sempre traz muitas informações estatísticas para vocês, né? Saibam que lá é ainda melhor. Muito conteúdo extra, o grupo VIP mais completo, além também, né, de tips exclusivas. Bora aqui, né, para o nosso palpite de hoje entre Brooklyn Nets e Dallas Mavericks, mais especificamente, né, para nossa análise a respeito dessa partida. Eu acho que essa partida aqui, ela tem muito valor na vitória do Dallas Mavericks, por mais que eles joguem como visitante, ou então tentem pegar ali, né, um handicap positivo de mais 3.5 no ao vivo. A gente sabe que o Brooklyn Nets tem um bom time, eles devem ser competitivos, assumir a liderança em algum momento ali na partida e, consequentemente, esse handicap será possível e será uma boa oportunidade pra gente. Em relação a desfalques, né, Seth Curry e TJ Warren de fora e quem sabe o Morris do lado do Brooklyn Nets, são ausências mais sentidas do que o Bertans, que para mim é um reforço, né? E Tim Hardaway Jr., que é dúvida, mas também perdeu um pouco de minutagem de algumas temporadas para cá e com isso sua importância. Bom, vamos aqui só explorar aqui as linhas do mercado para poder definir para vocês, né? Essa vitória simples que a gente vai do Dallas, ou como eu disse, o handicap positivo de mais 3.5 no ao vivo que deve acontecer. O Brooklyn Nets perdeu a sua última partida ali, né? Para o Milwaukee Bucks, tomaram uma virada. Eles têm mais derrotas do que vitória nessa competição, mas enfim. Bom, o Dallas venceu 4 dos últimos 5 encontros entre as equipes, né? Os Nets teve um calendário duro até aqui, jogou ontem e perdeu para o Bucks de virada. São 3 derrotas em 4 jogos para Durant e companhia e o terceiro jogo em 4 dias, mais viagem de Milwaukee até Nova York. O Dallas tem uma vitória em 3 jogos, mais ou menos esteve próximo do placar, mesmo nas derrotas, onde perdeu por apenas 2 pontos cada uma de suas partidas. O Dallas é a melhor eficiência ofensiva da NBA até aqui. E eles também têm o 7º melhor rebote ofensivo e o 1º melhor rebote defensivo em aproveitamento. Número esse que é muito importante, já que o Brooklyn não é muito bom nessa categoria. Os Mavs também são o 4º com mais bolas de 3 por jogo na NBA, enquanto que o Brooklyn é o 5º pior rebote ofensivo e o pior rebote defensivo da NBA, ou seja, Dallas, além de ter melhor defesa, eles terão mais chance de corrigirem seus arremessos errados para terem um ataque minimamente igual e serem mais do que competitivos contra o Nets. Fato é que o Dallas não é perfeito em seus resultados, mas em desempenho, em números, né, eles estão sempre bem colocados, são muito bons ali dos dois lados da quadra, tem uma super estrela a seu favor, estão sempre entre os melhores em várias categorias importantes, como eu disse para vocês, eficiência, ataque, defesa, rebotes, o que torna eles favoritos para hoje, principalmente com o Brooklyn cansado. O Brooklyn ainda tem muito a melhorar em vários desses setores que eu falei, que são setores positivos do lado do Dallas. É óbvio, dá medo da gente apostar contra Kevin Durant, Ben Simmons e Kyrie, mas também dá medo da gente investir em um time com LeBron, Anthony Davis e Westbrook. E olha o que está acontecendo, né? Fato é que grandes estrelas são importantes para vencer jogos, para te dar pelo menos chances, mas não necessariamente significa que vocês vão vencer. Falta um time, como falta, né, um time ali, né, coeso do lado dos Lakers, falta um time coeso também do lado do Brooklyn Nets, e até por isso eu acredito que o Dallas Mavericks é favorito sim. E o Brooklyn Nets até que foi bem defensivamente ontem contra o Milwaukee Bucks, dentro das suas possibilidades, mas eu considero que essa pode ser uma informação meio enganosa. O grande ponto é que o Milwaukee ali, né, não tinha tanto poderio ofensivo do seu lado, com exceção do Giannis Antetokounmpo. Sem o Chris Middleton, Pat Connaughton e o Ingles, eles perderam muito em qualidade, em bola de 3 e, consequentemente, foi mais fácil o Brooklyn Nets defender seus adversários. Mas hoje eles terão mais trabalho. O Dallas Mavericks pode punir melhor, né, o Brooklyn Nets, principalmente usando a gravidade do Luka Doncic. Gravidade, né, é uma, digamos que, estatística não real que a gente utiliza, né, para poder avaliar o quão um jogador pode ser bom e necessariamente por conta da sua qualidade ele acaba atraindo marcadores. A gravidade do Giannis Antetokounmpo é muito alta, ele atrai muitas dobras e consequentemente ele encontra muito espaço aí, né, para passar a bola e os jogadores dos Bucks converterem os arremessos. Só que a eficiência deles não era tão boa, não foi tão boa e eles não jogaram tão bem. O Dallas Mavericks tem o Luka Doncic, com a gravidade um pouquinho menor do que a do Giannis Antetokounmpo, mas é um jogador que consegue encontrar passes mais fáceis, né, jogadores livres ali no perímetro, e mais do que isso, o Dallas Mavericks vem com jogadores aí com eficiência alta
alta, eles podem punir o Brooklyn Nets um pouquinho melhor do que o Milwaukee Bucks teve a chance de punir no jogo anterior e acabou não punindo. Repito, a gente vai de Dallas Mavericks, dá pra gente pegar esse mais 3.5 porque o Brooklyn deve ser competitivo, em algum momento assumir a liderança, não dá pra gente ficar investindo sempre aí, né, contra uma equipe tão gabaritada como a do Nets, mas eu preciso dar um palpite aqui pra vocês, então eu vou de Dallas Mavericks, acho que o fator cansaço, gosto de ficar a favor da melhor defesa, o histórico recente do Brooklyn Nets não é positivo, o Dallas Mavericks é um time mais redondo, deve ir mais longe nessa temporada, tem o Luka Doncic também, né, que também é muito importante a gente destacar, e mais do que isso, né, vem mais descansado e não tem nada a perder jogando em Nova York. Oklahoma City Thunders e Los Angeles Clippers, né? Para esse jogo aqui, a gente vai passar um palpite para vocês em pontos, né? A gente vai aqui no under totais dessa partida. Eu acho que a gente tem aqui linhas bem favoráveis para a gente estar trabalhando e, de fato, foi o que eu achei de melhor para essa partida aqui. Vamos de abaixo de 223,5 pontos pelo menos. Acho que é jogável em até 220,5 pontos abaixo de, trazendo as seguintes argumentações para vocês nessa partida, né? O histórico recente entre eles é um deles, então vou deixar aqui a amostra para vocês conferirem, enquanto eu dou as minhas justificativas do porquê que esse under é tão sedutor, é tão importante assim pra gente, né? Bom, a gente teve um under em 3 dos últimos 4 encontros entre as equipes, o OKC e os Clippers nos dão muitos motivos para isso, mesmo que a gente não precise tanto confiar na defesa um do outro, né? Foram 207 pontos de média nesses 4 encontros, sendo o último encontro de 202 pontos totais. Então me surpreendeu, né, o mercado apresentar linhas ainda altas. O Clippers é o time com menos pontos por partida na NBA até aqui e fez 94 somente, né, no último encontro contra os Thunders, né? Dá pra gente olhar aqui que eles são o último e, sim, piores do que os Los Angeles Lakers, que já são horríveis. Bom, o OKC também está entre os 10 times com menos pontos por jogo na liga nessa temporada e vem sem seu segundo melhor jogador, Josh Giddey, mais uma vez. Os dois times estão entre os 7 piores em número de bolas de 3 por jogo até aqui e são o segundo e sexto pior em aproveitamento nesse tipo de arremesso. Oklahoma foi a pior eficiência ofensiva da NBA na temporada passada e são os quartos piores nessa temporada. Os Clippers é o segundo pior ofensivamente falando, mas em compensação, ambas as equipes estão no top 10 em eficiência defensiva até aqui, ou seja, dois times que pontuam pouco e defendem minimamente bem, ainda desfalcados de jogadores importantes, né? Los Angeles Clippers sem o Kawhi, sem o Morris aí e com o Paul George como dúvida. E do outro lado a gente tem o OKC sem o Josh Giddey, um dos seus principais jogadores ali, jogador que facilita o jogo de seus companheiros graças ao seu excelente passe. Os Clippers vencem 2 dos seus 3 melhores pontuadores em aproveitamento falando, o Kawhi, o Morris e quem sabe o Paul George. Já os seus outros 2 pontuadores ali de top 5 de média é o John Wall e também o Luke Kennard, que são jogadores reservas, ou seja, os grandes pontuadores deles ou não vão jogar ou são reservas, jogadores com pouco minuto que dependem muito mais de um aproveitamento alto do que necessariamente de uma quantidade elevada de arremessos. Quando falamos de rebotes ofensivos, ambos não são dos melhores. Os Clippers, por exemplo, é o terceiro pior da liga em aproveitamento dos rebotes ofensivos, o que não garante segundas chances para eles consertarem erros de arremessos, o que também é muito bom para a gente. O Clippers pode ser melhor do que foi com o retorno de Paul George, mas também podem ser melhores defensivamente ao mesmo tempo. E, consequentemente, o OKC não ser tão feliz como foi no jogo anterior na hora de produzir pontos. Fato é que muita coisa do lado ofensivo teria que melhorar e muita coisa do lado defensivo teria que piorar para que essa equipe não batesse. Lembrando que a gente tem pontuadores de fora, a gente tem bons defensores dos dois lados da quadra, e mesmo saudáveis, mesmo com Paul George, com Kawhi, com Shai Gilgeous-Alexander, com Josh Giddey, todos à disposição, essas equipes ainda figuram entre as piores em pontos por partida, sendo o Clippers a pior, o Oklahoma City Thunders aqui também no top 10, e como eu disse para vocês, né, a bola de 3 dessas equipes, número de bolas de 3 por partida também não são das melhores, temos aqui o Oklahoma City Thunders entre as 10 piores, assim como os Clippers, e como eu disse, do outro lado, né, a gente tem aqui a eficiência defensiva dessas duas equipes minimamente satisfatórias aqui, né, eles localizados aqui entre os 10 melhores, sendo o OKC o 10º e o Clippers o 5º, então a perspectiva é de que o jogo não passe dos 223,5 pontos e quem sabe não chegue nem a 220. Outra coisa importante para a gente observar aqui, né, nessa partida é o histórico recente dessas equipes nessa mesma competição. A gente sempre tem aqui, né, algumas das equipes, sejam eles ou sejam seus adversários nos jogos em que eles estão envolvidos, pontuando aí, né, abaixo dos 100 pontos com frequência, e no caso aqui, esse jogo foi um pouquinho mais over ali, né, do lado dos Clippers, ainda assim, não superou a casa dos 220 pontos, mesmo contra o Sacramento Kings, que é uma equipe que arremessa muito de 3. Do lado do OKC, a gente até teve algumas partidas overs ali, né, no seu calendário recentemente, mas vamos lembrar, eles enfrentaram ali o kamikaze Minnesota Timberwolves, equipe que ataca com muita intensidade
intensidade, e o Denver Nuggets ali de Nikola Jokic e companhia, equipes que ofensivamente hoje são bem mais gabaritadas do que o LA Clippers. A gente tem aqui um cenário muito mais favorável para o under, beleza? Bora aqui de Sacramento Kings e Memphis Grizzlies. Nossa análise para esse jogo aqui às 11 horas em Sacramento, né? Sacramento aí que só perdeu nesse início de temporada contra os Grizzlies, que tem 3 vitórias em 4 jogos, só perdeu contra a forte defesa do Dallas em um jogo de back-to-back em que eles estavam cansados, depois de um jogo veloz, intenso e de uma prorrogação. Então talvez seja um número não tão, digamos assim, que justo para a gente estar analisando, né? A gente precisa contextualizar as coisas. A gente tem o Memphis Grizzlies que venceu os últimos 3 jogos consecutivos contra o Sacramento, né? Na última temporada. A distância aumenta, né? A sequência aumenta se a gente expandir para a temporada anterior. São 6 jogos seguidos com vitória do Memphis, não importa se é em casa, se é fora. E por isso a gente vai de vitórias do Memphis Grizzlies para essa partida aqui, né? E a gente vai passar para vocês as seguintes informações a respeito desse jogo aqui. O Memphis tem 3 vitórias e apenas uma derrota até aqui na competição. Sacramento tem 3 derrotas consecutivas, sendo a maioria delas jogando em casa. Os Kings perderam para o pior ataque da liga em pontos por jogo e para uma das piores defesas no caso do Golden State Warriors. Na verdade, os Kings são 17º em pior eficiência ofensiva e na 9ª pior defensiva também. Com isso, eles podem ter dificuldades de acompanhar o ataque do Memphis, que é feroz e é insistente. Os 2 melhores jogadores das franquias são jogadores velozes, que gostam da transição, não defendem muito bem, principalmente uns aos outros. Coletivamente, o Memphis pode arranjar mais soluções, pode ser mais seguro defensivamente como foram na temporada passada a qualquer momento. A única derrota do Grizzlies, como eu disse para vocês, foi contra uma das melhores defesas da liga, depois de uma noite consecutiva de jogos onde claramente não foi uma partida muito justa em termos de condições físicas e de ambiente. Ambos os times são top 5 em bolas de 3 feitas por partida, mas quando falamos em eficiência nesse tipo de arremesso, os Kings são os 8º piores, enquanto que o Memphis são os 7º melhores. E é aí que a gente começa a, digamos assim, se a gente tinha argumentos para os dois lados, né, agora a gente vai começar a ter só argumento a favor do Memphis, sem contar, né, essas 6 vitórias consecutivas nos confrontos diretos que eles têm, além do histórico recente nessa temporada, e aí a coisa vai degringolar a favor dos Memphis. Um ponto importante da gente observar é o número de turnovers. O Kings é o 14º time que mais desperdiça posses, enquanto que o Memphis é apenas o 7º que menos desperdiça. Em uma batalha puramente ofensiva, os rebotes ofensivos podem fazer a diferença para que os times tenham mais arremessos do que o outro. O Memphis é o 5º melhor rebote ofensivo e foi o melhor na temporada passada nessa categoria. Sacramento é o 6º pior rebote ofensivo. Então, o Memphis terá mais oportunidades para arremessar em um jogo que deve ser puramente de ataque e contra-ataque. Por fim, o dado importante, que me ajudou a definir o porquê que o Memphis pode ser a melhor equipe para a gente investir hoje, que é a seguinte. Bom, eu decidi separar um número importante que é o do clutch time, ou seja, os momentos decisivos da partida, geralmente calculados, né, pela NBA como os 5 últimos minutos da partida quando o placar está próximo. Quem tem o melhor desempenho? Bom, o Memphis é o 7º melhor desempenho da NBA com 12 pontos por jogo no clutch time, enquanto que o Sacramento é o 24º melhor com apenas 4 pontos nos minutos decisivos. Como eu disse para vocês, é um jogo de ataque contra ataque. Geralmente esses jogos aí, né, a não ser que de repente tem um estalo ali na defesa de uma equipe, um aproveitamento muito fora do comum de uma outra, a gente tem jogos equilibrados que vão ser decididos no detalhe. Qualquer um pode vencer e de fato essa é uma partida que tem tudo para ser over. Mas nos minutos finais, o Memphis Grizzlies tem mais sangue frio, tem mais jogadores decisivos ali, né, principalmente com o Ja Morant, que eu considero muito mais jogador do que o De'Aaron Fox, por exemplo. Na bola de 3, o aproveitamento do Memphis é melhor. Defensivamente, na temporada, o Memphis foi uma das melhores equipes da liga. E pode ser que eles voltem, né, a essa boa forma em breve, mesmo sem o Jaren Jackson Jr., enquanto o Sacramento nunca foi um bom exemplo de defesa. Seguinte, eu acho que o Kings, eles estão jogando no limite deles. Por mais que eles tenham 3 derrotas consecutivas e foram competitivos, eles estão com, digamos que, um desempenho surpreendente. Nesse começo de temporada, eles estão muito bem nas bolas de 3, em números feitos, pelo menos, né? Estão sendo competitivos contra boas equipes, mas eu acho que esse é o teto deles. O Memphis tem muito que melhorar e mesmo tendo uma margem de melhoria grande pela frente, é uma equipe que é melhor em muitas categorias do que o Sacramento Kings. Por mais que eles estejam muito próximos, né, em várias categorias ali, a gente tem, né, o offensive rating aqui muito distante um dos outros. A gente tem o Memphis Grizzlies muito melhor do que o Sacramento Kings, está no meio da tabela, né? O Memphis Grizzlies está aqui na parte de cima. Aproveitamento em bola de 3, a gente também tem aqui, né, o Memphis Grizzlies superior, lembrando que são 2 equipes que arremessam bastante, né, que é o percentual do arremesso de 3 do Memphis é o 7º melhor, enquanto que o do Sacramento Kings tá lá embaixo, né, um dos 10
piores. Então eu acho que eu vou ficar do lado da equipe mais eficiente, com o melhor jogador em quadra, com melhor margem de crescimento, com melhor rebote ofensivo em números, né, para corrigir seus arremessos errados. Como eu disse, são os quinto melhores, né, enquanto que o Sacramento Kings são os 25º apenas, né. Então, muitas coisas a favor aqui, né, do Memphis Grizzlies, que no fim das contas descambou. 6 vitórias consecutivas, algumas dessas vitórias aí, né, bem imponentes, com vitórias ali, né, de diferença de mais de 20 pontos, algumas não, né, várias para falar a verdade, e sem contar um line-up aqui, né, sem grandes desfalques. A gente tem aqui o Jaren Jackson Jr., mas ele já tá de fora faz tempo. Acho que o Memphis tem um que é suficiente para vencer esse jogo aqui, mas é sim um jogo perigoso que deve ser bem pontuado, mas eu não vou indicar nada em relação a pontos porque as linhas estão esticadas demais, beleza? Bom, pessoal, antes da gente partir aqui para o nosso próximo jogo, Golden State Warriors e Miami Heat, já se inscreveram no canal, deixaram seu like, lembrando da meta de 120 likes. Clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, vocês não têm noção, não custa nada, né? E também é um sinal de que vocês gostam do nosso conteúdo. Se vocês não estão concordando com nada do que a gente está falando, é só fazer o contrário do que a gente está passando para vocês, mas a gente espera de alguma forma estar ajudando a vocês a serem produtivos. Agora vamos aqui de Golden State Warriors e Miami Heat, jogo que também acontece às 11 horas, dessa vez na Califórnia. Miami Heat aí que teve que atravessar, né, o país para poder encarar o Portland Trail Blazers, estende a sua viagem agora até a Califórnia para encarar o Golden State Warriors. E bom, a gente vai aqui balizar a nossa entrada a favor de uma vitória do Golden State Warriors, handicap de menos 2.5 a favor do time de Stephen Curry e companhia, né? Com base na seguinte argumentação, vamos só colocar aqui para vocês, né, as linhas, né, que o mercado estabeleceu para a gente ser lucrativo nessa partida, né, porque o 1,40 tá pagando mal, mas tem uma justificativa do porquê que o Golden State Warriors é tão favorito. Vamos de menos 2.5, jogavam até menos 3.5, e eu vou trazer os seguintes dados para vocês a respeito de Miami Heat e Golden State Warriors. Bom, o Warriors vem mais descansado para essa partida, Miami vem de uma curta viagem até a Califórnia, mas depois de fazer uma longa até Portland. Praticamente eles têm que atravessar o país e subir ele todo, digamos assim. Foi de costa a costa, isso pode fazer a diferença hoje. Eles fizeram um grande jogo contra os Blazers e venceram ontem, mas tem menos de 24 horas de descanso hoje para encarar o Warriors, que joga em casa e venceu todos os encontros que os times tiveram na temporada passada. O Golden State tem mais facilidade em explorar os defeitos defensivos do Miami, ainda mais eles estando mais cansados do que o normal. O Miami Heat geralmente poderia explorar o Golden State Warriors se eles fossem altos, mas eles não são. O Bam Adebayo não tem uma grande altura ali para poder ser dominante no garrafão do Golden State Warriors, enquanto que o Miami Heat costuma sofrer com as bolas de 3 e de fato a gente tem o Golden State Warriors, uma das melhores equipes nessa categoria, então o defeito de um é muito mais fácil de ser explorado pelo outro. Heat não tem um time tão alto como eu disse para vocês. Kuminga, Looney, Wiseman e Green podem dar um jeito ali no Adebayo, por exemplo, e manter o Miami Heat um pouquinho distante no placar. Mas o Golden State tem a bola de 3 a seu favor, como eu disse, é o 7º melhor time em bola de 3 por jogo contra o 10º pior. Miami também é o 10º pior em aproveitamento e é o 10º pior em bolas tentadas, enquanto que o Golden State Warriors está sempre na metade de cima da tabela nessas categorias de bolas triplas. O Warriors tem o melhor jogador em quadra, Curry, e também o melhor defensor, Draymond Green, a seu favor, além de jogarem sob seus domínios, o que também é muito relevante. O Golden State também é o time mais rápido da liga até aqui, e eles podem tirar proveito desse ritmo alto para poder cansarem o já cansado Miami Heat, que, como eu disse, vem de menos de 24 horas de descanso e uma longa viagem. O Miami tem a seu favor a sua grande defesa, mas as defesas costumam ser piores nos jogos de back-to-back por conta da constante movimentação necessária que você precisa para defender. E para quem já viu o Golden State Warriors jogar, viu o Stephen Curry se movimentando da quadra, sabe que você precisa estar em forma para não dar espaço para eles. Você precisa correr muito atrás dos jogadores de uma movimentação intensa, atravessar ali, né, paredes feitas pelos jogadores. Então, consequentemente, né, o Miami Heat vai encontrar muitas dificuldades nesse jogo consecutivo depois de terem jogado ontem contra o forte Portland Trail Blazers. O rebote ofensivo e defensivo do Miami também é de meio de tabela. Isso é muito pouco para quem quer vida fácil contra o Golden State Warriors, já que é algo que eles poderiam explorar por conta da altura da equipe de Stephen Curry e companhia. Mas o que de fato fez o Miami perder seus jogos nessa temporada foi a falta de qualidade na hora de pontuar. É o 4º pior time em pontos por jogo, enquanto o Warriors é o 4º melhor. Miami terá de ser excelente na defesa se quiser vencer, mas o número de chances criada pelo Warriors é alto, e mesmo que o aproveitamento deles seja baixo, eles terão muitas chances de ficar na frente do placar.
No fim das contas, a conta aqui, né, é um pouquinho mais simples do que parece. Eu trouxe muitos dados para vocês verem que faz sentido essa minha linha de raciocínio, mas acontece que muita gente se surpreendeu com uma linha tão baixa a favor do Warriors, porque de fato o Miami é uma boa equipe. Mas é como eu disse, o Miami se apoia muito na sua defesa, que hoje vai ter mais dificuldades em jogos de back-to-back, as defesas ficam mais frouxas, então consequentemente o Miami Heat vai ter que pontuar bem se quiserem ficar próximos do placar. Mas eles vão estar enfrentando um dos melhores times nessa categoria em números de pontos por jogo, e também o Miami Heat não inspira muita confiança nisso não. O Golden State é o quarto time com mais pontos por jogo, média de 120.3, e o Miami Heat é um dos piores, o quarto pior com 106.6, lembrando de novo que eles estão com dificuldade de pontuar, cansados para defender, então isso pode gerar um gap, uma diferença, uma distância muito grande entre as equipes. Em bolas de 3 feitas por partida, o Golden State Warriors é o sétimo também com 13.8 bolas de 3 feitas, já o Miami Heat aqui, né, é o 21º pior com 10.8. Em número de tentativas também, a gente tem aqui o Golden State Warriors que consegue se distanciar no placar de seus adversários porque é o sexto em número de tentativas, e a gente tem aqui o Miami Heat na parte de baixo da tabela também. E quando a gente vai para os stats defensivos dessa equipe, né, em relação a tentativas de arremesso de 3 por jogo, o Miami Heat é uma das 10 equipes que mais sofrem, né, esse tipo, uma das 11, né, equipes que mais sofrem esse tipo de arremesso, mas em números de arremessos feitos de 3, é uma das equipes aqui que mais sofrem com isso, 13.4 bolas de 3 convertidas por jogo contra ele, sem contar o aproveitamento, né? Também é uma equipe aqui que defende muito mais esse tipo de arremesso, então entre as 10 piores defesas de bolas triplas também, e o Golden State Warriors, todo mundo sabe, é uma das melhores equipes possíveis para esse tipo de jogo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no Cesta de Trade. Em breve teremos vídeos extras e mais do que isso, muito conteúdo adicional no nosso VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, sempre nos baseando em números e estatísticas, né, para poder tomar a nossa decisão. Muito conteúdo lá para vocês, espero que vocês tenham deixado o like, meta de 120 likes para esse vídeo de hoje, e comentem se vocês concordam ou discordam das nossas entradas indicadas para hoje. Muito mais lá no nosso grupo VIP, né, vamos adicionar pontos de partidas que a gente não avaliou, pontos, quem vence em partidas que a gente não avaliou, em quem vence e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e falou!